E aí, terceiro ano, tudo bom, meus queridos? Bom, voltamos com a nossa Física A, tá bom? E a nossa Física A, eu vou trabalhar com vocês um conteúdo que, na verdade, ele não é explanado no nosso material, pelo menos na apostila não é, tá bom? Que é a chamada Lei das Malhas. É um conteúdo que significativamente cai muito no nosso exame nacional, tá bom? Então, ele necessita ser explanado, mesmo que o nosso material não tenha um elemento que fale sobre ele, apesar de termos questões, né, no nosso material para que vocês possam resolver, mas não tem o conteúdo explanando, tá bom? Os elementos. Bom, vou trabalhar com vocês aqui. Isso aqui está além da nossa aula 23 e 24, tá bom? Bom, professor, o que é a lei das malhas? A lei das malhas na física elétrica, ela é chamada lei de Kirchhoff, tá? Kirchhoff, ele criou um método de trabalhar com malhas compostas. Como assim, professor? Você pode observar que até agora nós estamos trabalhando com malhas simples. O que é uma malha simples? É aquela malha onde você percebe que a corrente ela só gira por um único percurso. Tá? Se você coloca uma segunda malha, tá? Se você coloca mais um gerador, um receptor gerando uma segunda malha, você pode perceber que aqui eu vou ter mais de uma corrente. Tá bom? Então você pode observar que aqui a lei de Poulier estendida, ela já não se aplica tão bem, porque é uma malha composta. Você pode perceber que aqui eu já tenho duas malhas, é um desenho, tá? Só que você pode perceber que é como se eu tivesse dois elementos, tá? Duas malhas em uma, ok? Então a lei de Poulier estendida, ela fica complicada de se aplicar nesse desenho. Por quê, professor? Porque se você analisar nesse pequeno desenho aqui, você tem que analisar quais são as correntes que nós temos aqui, nesse desenho. Como assim? Você pode observar que aqui eu tenho mais de uma corrente, porque eu tenho nós. Eu vou chamar isso aqui de ponto A e aqui de ponto B, ok? Então, esses dois nós aqui vão fazer com que as correntes se dividam. Eu vou gerar aqui quantas correntes, professor, então? Eu vou gerar no mínimo umas 3 correntes, tá? Daí vem a nossa primeira lei de Kirchhoff, baseado nessas correntes. Se eu tenho uma corrente que entra aqui no ponto A, que eu vou chamar de corrente 1, se essa corrente ela bate aqui no ponto A, ela precisa se dividir. Se você observar, eu tenho um nó, então nós temos 2 caminhos aqui. Bom, então ela vai se dividir em corrente 2 e corrente 3. Ok? Então você pode observar que essa corrente 1, ela vai se transformar em outras 2 correntes, ela vai se dividir. Então, eu já sei que a corrente 1 é a somatória da corrente 2 com a corrente 3. Então, você pode observar que eu tenho no mínimo quantas correntes aqui nessa figura? Isso, eu tenho 3 correntes, certo? Se eu tenho 3 correntes elétricas, então, para se aplicar a lei de Poulier estendida, você vai ter uma certa dificuldade, porque ela não é uma corrente comum. Bom, nós temos 3 correntes. É como se você fosse aplicar a lei de Poulier para 3 elementos. Bom, então você não vai conseguir esse cálculo de imediato. Então nós vamos aplicar a lei dos nós, tá? Que na verdade também é a primeira lei de Kirchhoff. O que ele fala? Ele diz, olha, você adota um sentido para essa corrente. Professor, mas como assim adotar? Chute, adote um sentido. Essa corrente aqui, ela pode girar no sentido horário, tá? Ou no sentido anti-horário, ok? No nosso sentido horário e no nosso sentido anti-horário, tá bom? Então, esses 2 sentidos aqui vai determinar o valor da corrente. Aí você se pergunta, professor, e se eu errar o sentido da corrente? Não se preocupe. Se você fizer o cálculo certo, a corrente, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, é a mesma. A única diferença é que se você adotar o sentido errado, a tua corrente vem negativa. Ela vai adotar um valor negativo. Tá bom? O que você faz? Aplica ela no módulo. Ou melhor, retira o sinal negativo, faça com que ela fique positiva. Tá bom? Então, essa é a única diferença. Quando você adota o sentido errado, né? De certa maneira errado, você não vai errar. Simplesmente a sua corrente ela vai ficar o quê? Negativa. Tá bom? Se você adota o sentido certo, sua corrente fica positiva. Se você adota o sentido errado, a sua corrente fica negativa. Porém, ela adota o mesmo valor, ela vai chegar no mesmo valor, no denominador comum, tá bom?
Bom, então a primeira lei fala que a somatória das correntes que entram nesse nó é a mesma das correntes que saem. Resumindo, a minha corrente que entra aqui, ela tem o mesmo valor da somatória da corrente 2 com a corrente 3. Lógico, a corrente 1 ela sofreu uma quebra. Tá? Quando essa corrente 1 chega aqui, ó, essa corrente 2 chega aqui, a nossa corrente 3 encontra ela aqui. Ó. Aqui nós temos a nossa corrente 3 que desceu e a nossa corrente 2 que fez a volta. Então, aqui eu vou somar quem? Aqui eu vou gerar novamente a minha corrente 1. Tá? E assim sucessivamente. A minha corrente 1, ela vai se quebrar aqui, vai gerar a corrente 2 e a corrente 3. A corrente 3 desce, a corrente 2 faz a volta, elas se unem aqui nesse nó, bom? Gerando a corrente 1. Daí veio a primeira lei de Kirchhoff. Ele falou que a somatória da corrente que sai de um nó é a mesma somatória da corrente que entra no outro nó. Então, a corrente 1 aqui, ela foi quebrada. A corrente 1 aqui, ela foi gerada. Aqui é o que? Uma quebra. Aqui é uma junção. Só que dá sempre o mesmo valor, sempre a mesma corrente. Isso gera um ciclo infinito. Ok? Aí nós vimos com a segunda lei de Kirchhoff. Tá? Ela fala o seguinte. Se nessas malhas, uma malha fechada, tá bom? Se essa corrente ela circula por essa malha, então a somatória das DDPs é sempre igual a 0. Tá? Quando você monta todo o sistema, você vai igualar a 0. Por quê, professor? Porque essa corrente, vamos supor que essa corrente vai sair desse ponto. Eu vou chamar isso aqui, olha, de ponto X. Essa corrente, como ela sai do ponto X, eu vou chamar de corrente 1. Ela faz a volta, né? Ela cicla, ela faz essa volta e chega no mesmo ponto X. Então, a somatória dessas DDPs aqui sempre vai ser igual a 0. Tá bom? Então, nós vamos fazer uma junção da primeira com a segunda lei. Tá? A junção dessas leis vai lhe proporcionar a capacidade de resolver uma malha composta. Tá bom? Ou melhor, nós vamos aplicar as duas leis de Kirchhoff. Só que na primeira lei você vai atribuir valores para as correntes, ou melhor, você vai encontrar no mínimo 3 correntes, tá bom? A mesma corrente que entra no nosso nó aqui é a mesma que vai sair, ok? E na segunda lei, a somatória dos elementos sempre vai ser igual a 0, tá? À medida que eu vou explicando a questão para vocês, nós vamos entendendo como é que acontece essa DDP no nosso circuito. Tá certo? Então, um forte abraço. Não sai daí, volto já já. Bom, pessoal, voltamos, né? Só que nós voltamos agora para a gente resolver uma questão. Tá bom? A gente vai tentar aplicar as duas leis de Kirchhoff nessa questão aqui. Você pode observar que ela é uma malha. Tá bom? E essa malha, ela precisa ser resolvida não só calculando uma corrente. Aqui nós temos mais de uma corrente. Tá bom? Isso aqui é uma malha composta. Tá certo? Vamos lá, me acompanhe. Primeira coisa que você vai fazer, qual seria a nossa primeira ação? Adotar um sentido, tá? Bom, eu vou adotar qual sentido? O sentido horário. Adote o sentido horário, geralmente ele é o que mais dá certo, tá? Tá aqui, olha, eu vou adotar o sentido horário, tá bom? Então, o meu sentido horário, você pode observar que eu vou fazer essa corrente sempre girar no sentido horário. Aqui eu tenho 2 nós, eu vou chamar de nó A e o nó B, ok? Pronto. Significa que aqui a minha corrente vai se quebrar, mas se aqui ela vai se unir, ela vai se formar novamente, tá bom? Se você analisar, nessa primeira malha, tá? Lógico, nós temos 2 malhas, a primeira e a segunda. Você pode observar que você pode adotar um ponto. Esse ponto aqui é o ponto de saída e de chegada da sua corrente. Por exemplo, eu vou adotar aqui o ponto X. Quem é o meu ponto X? É de onde a minha corrente vai sair e também vai chegar. Ela abre o circuito e fecha o circuito aqui. Professor, como isso vai acontecer? Vamos analisar? Se você observar que eu tenho 2 malhas, eu vou chamar de malha alfa, malha beta.
Então eu vou precisar de dois cálculos. Eu vou formar dois sistemas, tá bom? Ou melhor, a gente vai brincar com um sistema linear, tá bom? Bom, preste bem atenção. Olha o que eu vou fazer. A minha corrente 1, eu vou chamar de corrente 1. Essa corrente 1, ela chega aqui no ponto A, ela sofre uma quebra, ela vai se dividir. Então aqui vai se gerar a corrente 3 e vai descer a corrente 2, tá? Então eu já sei que a minha corrente 1 é a corrente 2 mais a corrente 3, né? Eu tenho essa noção, tá bom? Bom, o que eu vou fazer agora? Vamos montar o nosso circuito obedecendo a primeira e a segunda lei, que é muito simples, tá certo? Lembrando que toda vez que uma corrente passa por um resistor, eles se multiplicam. Você vai usar a fórmula do Uri. A fórmula do Uri, toda vez que a corrente passa por um resistor, ela gera uma DDP. Ela consome um potencial, que é a resistência multiplicado pela corrente. Ok? Toda vez que essa corrente bate num polo positivo, tá aqui, olha, essa corrente, se ela bater primeiro no negativo, o que vai acontecer? Ela vai do menor para o maior potencial. Isso aqui é um gerador, tá bom? Isso aqui é um gerador. Agora, se essa mesma corrente, ela bate no polo positivo e vai para o negativo, então isso aqui é um receptor, vai ser uma queda de potencial, tá? Aqui vai ser um aumento do potencial, porque na verdade eu pulo do negativo para o positivo. Então isso aqui identifica um gerador e aqui eu vou identificar um receptor, tá bom? Bom, então toda vez que essa corrente passar por um resistor, eles se multiplicam. Para gerar o que, professor? Para gerar o potencial, que é a DDP, tá certo? Lembrando que na segunda lei, a somatória de todos eles é igual a zero, tá bom? Vamos lá? Bom, a minha corrente sai daqui, ó, do ponto X, é a minha corrente 1. Eu vou ciclar. Eu vou sair do X e vou chegar no X, tá bom? Então fica, começando, eu vou chamar de malha 1, que é a minha malha alfa. Eu vou fazer o ciclo só na malha alfa, tá bom? E fica então, vai ficar, a corrente passa primeiro pelo 0,5, então fica 0,5 vezes I1. Essa corrente ela não vai seguir, ela vai descer. Primeiro ela vai descer. Então, a corrente 1 já não é mais ela, vai ser a corrente 2. Então fica mais 0,5 vezes I2. Como a corrente 2 ela vai bater aqui no polo positivo, isso aqui é um receptor, então você coloca mais 20. Tá bom? Coloque mais 20, ela bateu no polo positivo. Mais 0,5 vezes I2, que é o 0,5 aqui, olha, o I2 passa por ele. Quando a corrente passa pelo resistor, ele gera um potencial. Por isso que eu estou multiplicando 0,5 vezes o I2. Essa corrente, agora ela vai bater aqui no ponto B. O que ela vai fazer? Ela vai voltar, né? Ela vai fazer isso aqui, ó. Só que aqui já não é mais a corrente 2, é novamente quem é a nossa corrente 1. Tá? Quem gira aqui é a nossa corrente 1. A nossa corrente 3, ela já girou aqui, olha, a nossa corrente 3, e encontra a corrente 2 aqui. Então fica mais 1 vezes I1, né? Porque aqui o resistor vale 1 ômega, ok? Menos 20, porque a corrente vai bater aqui no polo negativo, tá bom? Mais 0,5 vezes I1. Tudo isso igual a 0. Professor, por que igual a 0? Porque de onde a corrente 1 saiu, ela vai chegar. Bom, o ponto de saída e o ponto de chegada são os mesmos. Então, o que vai acontecer? Você vai igualar toda a nossa somatória a 0. Lembrando que quando a corrente bate no polo positivo, fica mais 20. Se ela bate no polo negativo, fica menos 20. Tá bom? Vamos reduzir nosso sistema?
Fazendo uma redução, eu observo que eu consigo cortar, olha, esse mais 20 com esse menos 20. Primeira coisa que eu observei, tá? Bom, nós vamos agora multiplicar, aqui, olha, esse 0,5 e 1, isso aqui é o I1, ó. Então, eu vou somar ele com quem? Com I1 e 0,5 I1, então fica 2 vezes multiplicado pela corrente 1, me acompanhe, tá? Agora a corrente 2, olha, é só 0,5 e 0,5. Então, mais 1 multiplicado pela corrente 2. Tudo isso igual a 0. Ok? Essa aqui foi a minha primeira malha. Nossa primeira malha. Bom, professor, o que você vai fazer agora? Agora eu vou pegar a segunda malha. Tu vai pegar a malha beta? Não. Eu vou pegar toda ela agora. Tá certo? Eu vou fazer a corrente sair do X, passar por toda a malha e voltar para o X. Tá bom? Vou fazer isso com um pincel diferente para a gente diferenciar os elementos. Bom, ela vai fazer a mesma coisa, ela só não vai passar aqui pelo meio. Não existe mais a corrente 2. Então vamos lá, vai sair daqui, ó. A corrente 1 vai sair do ponto X e vai ter que chegar no ponto X, ok? Então fica 0,5 vezes I1, tá? Aí, a corrente vem, ela bate aqui, já não é mais a corrente 1. Quem é a nossa corrente que vai sair daqui? É a corrente 3, ela vai seguir, olha. Corrente 3, ela segue o fluxo, já não é mais a corrente 1. Porque a corrente 2 é parte da corrente 1 também, que está descendo. Aí, essa corrente 3 vai descer, aí fica mais 3 vezes I3. O I3 vai passar pelo resistor de 3 ômegas. Bom, quando ele vai bater nesse elemento aqui, vai bater primeiro no polo positivo. Então, fica mais 6. Bom, mais 1 vezes I3, lógico, vai passar por esse resistor aqui, tá bom? Ele vai ciclar, a corrente vai fazer a volta, vai chegar no ponto B e vai se unir com a corrente 2. Então, quem vai continuar? Exatamente a nossa corrente é a nossa corrente 1. A corrente 1 passa pelo resistor de 1, então fica mais 1 vezes I1, ok? Me acompanhe. Ela vai subir a corrente 1, vai passar novamente pelo 20. Como ela bate no polo negativo, então fica menos 20, ok? Ela vai passar pelo 0,5, nossa corrente 3, aliás, nossa corrente 1. Então fica mais 0,5 vezes I1. Pronto, aí ela chega no ponto X. De onde ela saiu, ela chegou. Ela fez um ciclo. Então, você iguala todo o sistema a 0. Ok? Reduza. Vamos reduzir agora, tá bom? Olha, 0,5 I1. Aqui eu tenho I1, né? E aqui também eu tenho I1. Então, fica 2 vezes a corrente 1. Eu somei, ó, 0,5 com 1 e 0,5. Tá? Corrente 3. Aqui não tem mais a corrente 2. Então, a corrente 3 fica 3 e 3, 1 e 3. Então, fica mais 4 e 3. Lógico, né? Eu estou somando. Lembrando que quando a corrente se multiplica por um resistor, ele gera um potencial. Eu estou obedecendo aqui a segunda lei das malhas, tá? Bom, aqui vai estar 6 menos 20. 6 menos 20 vai dar o quê? Menos 14, né? Então, vai ficar assim, ó, igual a 14. Eu joguei logo para o outro lado. Ia dar negativo, ficou positivo. Me acompanha, tá bom? Professor, vai dar dificuldade. Não, não vai ser essa dificuldade. Se você olhar para cá, quem é a corrente 3? É a corrente 1 menos corrente 2, que bacana, não é? Vou substituir aqui. Então, fica 2 vezes I1 mais 4 vezes I1 menos I2 igual a 14, tá? Então, fica
2 vezes I1, mais 4I1, menos 4I2 igual a 14. Ok? Fazendo a junção, dá para me somar? Com certeza. Então fica 6I1 menos 4I2 é igual a 14. Certo? Eu gerei aqui a minha segunda linha. Ok? Aqui está a minha primeira, essa aqui é a minha segunda. Posso reduzir, professor? Pode. Posso dividir por quanto? Por 2. Divida por 2. Se você dividir por 2, vai dar 3 corrente 1 menos 2 vezes a corrente 2, tá? Igual a 7. Pronto. Aqui você não consegue mais reduzir, não é? Então, chegamos aqui ao nosso denominador comum para a malha 2. O que eu vou fazer? Eu vou montar um sisteminha linear, tá bom? Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vou resolver aqui no nosso sistema linear. Então, fica 2 vezes a corrente 1 mais a corrente 2 é igual a 0. E vou fazer a junção com 3 vezes a corrente 1 menos 2 vezes a corrente 2 igual a 0. Vou resolver o sistema que é muito simples. Eu vou multiplicar essa linha aqui, olha, por 2, né? Quando você multiplica essa linha por 2, como ela vai ficar? Tá? Vai acontecer isso aqui, ó. Vai ficar 4 vezes a corrente 1 mais 2 vezes a corrente 2 é igual a 0. Eu dobrei o valor. Aqui fica 3 vezes a corrente 1 menos 2 vezes a corrente 2 é igual a... Aqui no caso é 14, né? Aqui no caso é 7, né? Tá aqui, ó. Aqui é um 7. Tá bom? Desculpa. Aqui é um 7. Ó. Ok? Bom, dá para cortar alguém? Tá. Vamos somar. As correntes 2 eu vou, né, cortar. Então, fica 7 vezes a corrente 1 é igual a 7. Então, a minha corrente 1, ela vale 1 ampere. Chegou num ponto muito importante. Aí você fica se perguntando, professor, a corrente 1 é só 1 ampere. A corrente 2, ela é meio, a corrente 3 é meio ampere, ou elas são menores que 1? Nem sempre. Nem sempre. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Vamos continuar resolvendo. Eu acabei de achar a corrente 1, ela é 1 ampere. Tá? Quem seria a minha corrente 2? Aí você substitui aqui, olha. A minha corrente 2 eu vou jogar aqui, ó. Aí fica 2 vezes a corrente 1 mais a corrente 2 é igual a 0. Como a corrente 1 vale 1, então a minha corrente 2 ela vai valer menos 2 amperes. Poxa, professor, ficou negativo, cara. O que eu faço? Tira o sinal negativo. É só uma dica. Tire o sinal negativo. Tá? O que significa esse sinal negativo? Eu errei o sentido. Tá? Aqui eu deveria ter adotado o sentido anti-horário. Né? Eu adotei o horário. Mas eu não errei o cálculo. Ele continuou o mesmo. Então, simplesmente vou fazer o quê? Eu vou retirar esse sinalzinho negativo. Né? Então, a minha corrente 2, ela vale 2 amperes. Tá? Pronto. Se a minha corrente 1 vale 1 ampere, a minha corrente 2 vale 2 amperes, quem é a minha corrente 3? Analise aqui, ó. Quem é a minha corrente 3? Tá bom? A minha corrente 3, ela só pode ser quem? Ela vai ser a corrente 1. Essa corrente 1 aqui, ela vale quanto? Ela vale 1 ampere. Certo? Então, fica 1 menos a corrente 2. Quem é a nossa corrente 2? Qual é o valor que você vai escolher? O menos 2 ou 2? Você pode observar que você vai escolher o menos 2. Por quê? Porque é o resultado que nós encontramos no sistema. Tá bom? Então, essa nossa corrente vai ficar menos 2. Tá bom? Então, nossa corrente 3, ela vale 3 amperes. Certo? Olha que interessante. Então, essa aqui é a nossa corrente 3. Então, a única corrente que deu negativa foi a nossa corrente 2, porque o sentido estava incorreto. Tá bom? Então, nossa corrente 1
ela vale 1 ampere, nossa corrente 2 vale 2 amperes e a nossa corrente 3 ela vale 3 amperes, certo? Não é tão simples, tá? Mas você pode perceber que aplicando todos esses conhecimentos que você tem do ciclo, aplicando as leis de Kirchhoff, você pode observar que tem como resolver um sistema com uma malha composta, tá bom? Aí eu já volto com vocês para que nós possamos trabalhar essa questão de nossa atividade no plural, tá bom? Um forte abraço e até mais.